Olá, pessoal. Sou o professor Tiago Teixeira Ferreira. Nós vamos falar hoje na nossa aula de Fundamentos da Linguagem Musical a respeito de um assunto que vocês estão precisando para tocar as próximas músicas do repertório. Nós vamos falar sobre tempo e pulso, compasso, acentuação métrica, que são coisas que vocês já sabem mais ou menos, subdivisão do tempo, que é um assunto primordial para a gente, síncope e classificação das síncopes, e também faremos alguns exercícios de leitura rítmica a partir do que discutirmos. Então, vamos lá. Vamos entender o que é tempo e pulso. Tempo e pulso são conceitos musicais que têm a ver com a velocidade ou andamento de uma música. Nada mais é, gente, o pulso ou o tempo, do que aquela pulsação constante, aquela batida constante, como se fosse o tic-tac de um relógio, ou até as batidas do coração. No caso da música, a velocidade com que esse ciclo de batidas acontece, ou com esse ciclo de pulsos acontece, vai acabar influenciando na velocidade da música, que a gente não dá o nome de velocidade, a gente dá o nome de andamento em música. Então, a velocidade da música, ou o andamento da música, ou a velocidade dessas batidas é contada através do BPM, que significa batidas por minuto. Ou seja, dentro de uma unidade estabelecida, que é o minuto, quantas batidas cabem ali? Se eu tenho 60 batidas dentro de um minuto, significa que cada batida minha, cada pulso meu, tem a duração de 1 segundo, porque um minuto tem 60 segundos. E a partir daí, a relação vai acontecendo. Uma música que acontece com o pulso a 120, ou seja, com o tempo a 120, significa que a cada meio segundo eu tenho uma batida desse pulso da música, ou seja, é uma música mais rápida, num andamento mais rápido, numa velocidade mais rápida. Aqui a gente traz algumas definições que podem ajudar vocês a entenderem um pouco melhor o conceito de pulso ou tempo. É a velocidade de uma música medida em batidas por minuto, que a gente acabou de falar. Indica se a música será tocada de forma rápida ou lenta, também falamos sobre isso. É uma série de batidas regulares que definem o andamento da música. E o pulso, gente, enquanto não há nenhuma informação nova na partitura, o pulso ele é sempre constante. Ou seja, se eu não mudo a informação que tem no início da música, dizendo lá semínima igual a 60, semínima igual a 80, essa pulsação continua igual até o final da música. E isso é uma tarefa basicamente do regente e basicamente da percussão. Os músicos vão estar acompanhando. Se a percussão atrasar, por exemplo, no caso da banda, toda a banda vai cair o andamento. Então, é muito importante que os bateristas e que os percussionistas tenham essa noção de pulso bastante constante. Outra coisa também que é importante é um músico individual de sopro também desenvolver o pulso. Porque quando ele vai tocar uma música solo, ele não pode ficar variando muito o tempo ou o pulso. O tempo também é conhecido como beat ou click. No caso de beat, é a mesma coisa, é uma palavra em inglês que significa batida, tá bom? Então, basicamente, pulso e tempo tem a ver com essa batida constante que conduz a música. Tá ótimo? Vamos seguir aqui para o nosso próximo slide. Vamos falar sobre compasso. Os tempos ou pulsos são agrupados em porções iguais, as quais chamamos de compasso. Os compassos são escritos como frações numéricas colocadas no início do pentagrama. Nada do que eu falei aqui é absurdamente novo para vocês. Então, os compassos são aqueles ciclos de tempos, 2 tempos, binário. 1, 2, 1, 2. A cada 2 tempos eu coloco uma barra de compasso e tenho a representação daquele compasso, a representação escrita daquilo que eu estou tocando musicalmente. Se ele for de 3 tempos, eu vou ter 1, 2, 3, fecha o compasso. 1, 2, 3, fecha o compasso. E se for de 4 tempos, que são os mais comuns, a gente tem 1, 2, 3, 4, fecha o compasso. 1, 2, 3, 4, fecha o compasso. O ciclo de 2 tempos é chamado de binário. O ciclo de 3 tempos é chamado de ternário. E o ciclo de 4 tempos é chamado de quaternário. São informações que vocês já sabem, mas estou aqui repetindo. O que acontece? A identificação auditiva desses compassos, ela acontece principalmente pela escuta daquilo que a gente chama de tempo forte e tempo fraco. No caso, o tempo forte
ele é o primeiro tempo do compasso. É ele que determina o que vai vir depois. Se eu tenho o primeiro tempo forte, todos os outros que vão aparecer são fracos ou meio fortes, mas nenhum deles pode ser forte também, senão eu perco a característica do compasso. Então, por exemplo, no compasso ternário, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho essa organização de tempo forte no 1, e os outros 2 e 3 mais fracos. E é essa sensação auditiva que me permite ouvir uma música e dizer, essa música está em 3, ela é ternário, ou essa música é quaternário, ou essa música é binário, a partir da sensação auditiva de tempo forte e tempo fraco. Vamos seguir adiante. Quando a gente está falando de tempo forte e tempo fraco, a gente está falando de acentuação métrica. Ao executarmos uma música, os tempos dos compassos obedecem a determinadas acentuações, o que constitui o chamado acento métrico. Então, o acento métrico é essa regularidade de tempos fortes e tempos fracos dentro da organização do compasso. Na prática, utilizamos este recurso para reconhecer o modo em que o compasso está organizado, ou seja, se sua configuração é binária, ternária ou quaternária, como a gente estava falando, ou de 6 tempos, 8 tempos, depende de como esteja sendo trabalhada a questão de compasso. No caso de vocês, vão ficar com binário, ternário e quaternário. Então, todo compasso binário, ele é organizado entre um tempo forte e um tempo fraco. Forte, fraco, forte, fraco. 1, 2, 1, 2, 1, 2. No caso do ternário, a gente já tinha falado anteriormente, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e por aí vai. E no caso do compasso quaternário, a gente aparece com uma outra informação. Alguns autores vão dizer que é forte, fraco, 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 forte, fraco, 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 e acaba que a gente traz uma outra determinação de alguns teóricos também da música, que dizem que é forte, fraco, meio forte, fraco, forte, fraco, meio forte, fraco. Então, a gente ficaria com aquela sensação de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O 3 tem uma leve acentuação. No caso do compasso, isso não faz tanta diferença, mas o que acontece é que essa subdivisão binária e ternária, como a gente viu aqui, essa divisão ternária do compasso, ou binária ou quaternária do compasso, em tempos fortes e fracos, também acontece nas subdivisões do tempo. E o que é subdivisão do tempo? É quando eu divido o pulso em uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Isso eu estou falando daquele acento métrico, o que para vocês consideram como se fosse a semínima, porque todas as fórmulas de compasso que vocês estão trabalhando têm base 4. Então, quer dizer que aquela semínima pode ser dividida em 2 colcheias, 3 colcheias ou 4 semicolcheias no primeiro momento. E aí, essa subdivisão que a gente está falando também é implicada por esse tempo forte. E é isso que a gente vai ver agora. E tempo fraco também. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Na linha de cima, nós temos aqui a marcação dos pulsos dentro dos compassos. Forte, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, meio, forte, fraco, forte, fraco, meio, forte, fraco. Inclusive, tem um erro aqui, nesse compasso quaternário, que aqui em cima era para estar escrito meio forte. Quando a gente pensa em subdivisão, olha o que acontece. No compasso binário, se eu transformo isso em 2 colcheias, eu tenho forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, porque as colcheias também são em subdivisão binária. Então, eu pego a ideia do forte, fraco, que vinha do binário anterior, e transformo também na subdivisão do tempo. No caso, se eu divido tudo em 3 partes, eu vou ter a subdivisão ternária. Se vocês olharem aqui na terceira linha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu estou subdividindo. No caso do compasso da subdivisão em 4 semicolcheias, eu vou ter 1 do TK, 1 do TK, 1 do TK, 1 do TK. Percebe que o primeiro tempo forte das semicolcheias é o tempo forte. Os outros são fracos, meio fortes e fracos. Então, cria essa sensação
do que é a cabeça do tempo e o que não pertence à cabeça do tempo, que são subdivisões. Isso daqui é super importante para o assunto que vocês estão precisando de entender para tocar a música Os Boêmios, por exemplo. Vamos seguir adiante, que vai ficar mais claro. Vamos falar de subdivisão do tempo. Para entender melhor a síncope, que é o assunto que a gente precisa de chegar, é preciso pensar e trabalhar as subdivisões dentro do tempo ou pulso. Nada mais é do que dividir o tempo em partes proporcionais, seguindo a divisão das figuras musicais. Ou seja, a gente vai pegar aquele pulso, aquela marcação do metrônomo, ou, no caso, para vocês, a semínima, e subdividir ela em várias partes. Vamos pegar um pulso constante. Nesse caso aqui, eu vou escolher o pulso de 60 batidas por minuto. Ó, se eu estivesse cantando apenas a primeira figura, aqui, a que está toda em azul, eu executaria da seguinte forma. Tá, 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 tá. Ou seja, para cada batida do metrônomo, eu estou cantando uma nota que tem a duração de 1 segundo. E aí eu posso pegar essa mesma batida do metrônomo e subdividir em duas partes. E aí eu vou ter uma subdivisão binária, em que o primeiro tempo é forte e o segundo tempo é fraco. Vamos entender como é que isso funciona. Ó, Tati, 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 Tati. Eu peguei aquele mesmo pulso e dividi em duas partes iguais. O que acontece, que é bastante comum também aparecer em algumas músicas, é a quiáltera, que é quando, dentro dessa subdivisão que tradicionalmente só caberia duas partes, eu divido em três partes. Então, eu pego esse mesmo pulso e divido em três partes. Vamos ver como é que fica isso? Tati, ti, 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 tati, ti. Reparem que o primeiro tempo, que é o tá, ele é mais forte e ele coincide com a batida do metrônomo. Os outros dois eu tenho que colocar dentro desse tempo que sobra. Então, tem que ser proporcional e bastante rapidinho para caber dentro do tempo. E a gente pode subdividir ainda o tempo em quatro partes, onde eu teria forte, fraco, 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 forte, fraco, 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 forte, fraco, fraco, fraco. E aqui, o que eu optei por mostrar para vocês é usando essas sílabas que estão aqui. Mas podem ser outras sílabas, tá bom? Vamos usar aqui tata, titi, tata, titi, tata, titi. Dentro do mesmo pulso, eu vou usar a ideia de tata, titi. Tata, titi, tata, titi, tata, titi, tata, titi, tata, titi, tata, titi. E eu consigo subdividir em quatro partes. Vou fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta na sequência, falando tata, titi, e depois fazendo com números, para vocês entenderem quantas partes cabem dentro dessa subdivisão. Vamos lá, então. Pulso novamente, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 do TK, 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 fazendo com as sílabas como está escrito aí. Tá, 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 tá. Tati, 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 ti, tati, ti, tati, ti, tati, ti, tata, ti, ti, tata, ti, ti, tata, ti, ti, tata, ti, ti. Ok? A gente consegue fazer essa subdivisão do tempo da maneira como está aqui. O que acontece é que aquela subdivisão de quatro tempos, depois de um certo tempo de estudo, que é o que vocês estão entrando agora, ela acaba sendo dividida em outras partes também. E aí a gente tem a ligadura das semicolcheias, que é o que dá uma complicada na vida de todo mundo. Que eu vou ter que pegar aquelas quatro semicolcheias do tatatiti, 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 tatatiti e colocar uma ligadura. No caso do primeiro exemplo aqui, eu vou ter a ligadura nas duas primeiras semicolcheias, ou seja, transformo elas em uma colcheia, como está escrito no desenho aqui do meio. Então, eu pego aquelas duas semicolcheias, ligo as duas primeiras e ela se transforma nessa figura bastante característica que vocês estão vendo aqui na figura do meio.
Então, a gente usa a ideia de tá, ti, tá, ti, tá, e a ideia é prolongar o primeiro tá. Então, é tá, ti, tá, ti. E aí, no desenho do meio, está mostrando a mesma coisa. Tá, ti. E aí, vocês podem usar alguma palavra do dia a dia de vocês que ajude a pensar nisso. Por exemplo, uma palavra de 3 sílabas. Salada, 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 salada. Fica mais fácil de executar. Vamos fazer com o metrônomo? 1, 2, 3, foi. Tá, salada, 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 salada. E assim fica parecendo que é até fácil, né? Quando a gente coloca isolado dessa forma. O problema é que na música isso acontece com mudanças de altura de notas, ligaduras, uma série de outras informações. Vamos trabalhar as dificuldades de maneira isolada e depois tentar entender como isso aparece numa música. Subdivisão do tempo agora mudando. A gente colocou aquela ligadura que está das duas últimas semicolcheias. Então, eu tenho tatati, 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 ou atacar, 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 só para vocês entenderem que dá para colocar outras palavras também para fazer essa subdivisão do tempo. Vamos entender com o metrônomo? Tatati, 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 e atacar, 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 atacar. Percebam que não é algo tão complexo assim quando a gente pensa de maneira isolada. Vamos para o outro exemplo, que eu acho que é o mais complicado, que é o que aparece na música que vocês estão tocando, que é o que a gente chama de síncope em música, que é quando a gente liga um tempo fraco a um tempo forte, e isso causa uma sensação de deslocamento. A gente vai falar disso um pouquinho para frente. Nós vamos entender aqui. Eu liguei agora as duas semicolcheias do meio. Então, eu tenho tatati, 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 tatá. Eu prolongo esse taati, tá do meio, para que eu tenha a sensação de deslocamento do acento métrico natural, que seria forte, fraco, meio forte, fraco. Eu ligo um tempo fraco com um tempo meio forte e causa a sensação de deslocamento, que é bastante comum na música latina, na música brasileira. Ok? Vamos ver como é que fica isso com o metrônomo? Tatate, patate, tatate, 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 batata, 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 batata. Percebem que aqui eu prolongo o batata da batata para ficar mais claro para vocês. Batata, batata, batata. E é esse efeito de deslocamento que acontece dentro da música, que é bastante comum no choro, no samba, até na bossa nova, no machixe também, e no que vocês estão tocando, que é um tango brasileiro, um gênero bastante comum no século XIX no Brasil. Vamos entender, então, o que significa síncope em música. Se uma nota executada em um tempo fraco, ou parte fraca de tempo é aquela ideia da subdivisão que a gente estava falando, for prolongada ao tempo forte ou parte forte do tempo seguinte, teremos o que se chama síncope. A síncope causa uma sensação de deslocamento da acentuação natural dos tempos. Qual que é a acentuação natural dos tempos? No caso do binário, forte e fraco. No caso do ternário, forte, fraco, fraco. No caso do quaternário, forte, fraco, meio forte, fraco. Quando eu coloco essa ligadura ligando um tempo fraco com um tempo forte, eu causo essa sensação de deslocamento, porque onde era para cair um tempo forte, ele está vindo ligado de um fraco, e causa essa sensação de estranhamento para o nosso ouvido, que parece que está meio que fora, está falando meio assim, deslocado. E é isso que acontece na música. Aqui nós temos alguns exemplos de síncopa. Se a gente olhar nesse primeiro compasso 2/4, eu estou saindo de um tempo fraco, indo para um tempo forte do próximo compasso. No segundo compasso, eu tenho a subdivisão do segundo tempo, que é da parte fraca, indo para o tempo forte. E o mesmo acontece no compasso também 3/4.
no compasso 3/4. E aí, no 2/4, vai aparecer aquela figura que a gente estava falando antes, que é a subdivisão em 4 tempos, e eu liguei a segunda parte com a terceira parte, ou seja, uma parte fraca com uma parte meio forte, e causa a sensação de deslocamento. Na segunda linha, vocês vão ver justamente o desenho da síncopa que aparece para vocês na música Os Boêmios. Tá, 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 tá. Na música Os Boêmios, nós temos aquela melodia que fica na cabeça da gente. Tá, 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 que é justamente essa subdivisão rítmica de semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Tá, 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 tá. E ali na terceira linha nós temos mais alguns exemplos de síncope para vocês olharem. Vamos falar da classificação das síncopes, já que a gente está falando de síncope, existem 2 classificações de síncopes. Ou elas são regulares, ou elas são irregulares. Síncope regular é duas figuras de tempo de mesmo valor. No caso aqui, nós estamos ligando semínimas, ligando colcheias, ligando semínimas, ligando semicolcheias. As 2 figuras que são ligadas são iguais. No caso da síncopa irregular, é o que acontece no exemplo 2, que eu tenho uma semínima ligada com uma colcheia, saindo de um tempo fraco e indo para uma parte de tempo forte. E percebe que não é a mesma figura? Então é uma síncopa irregular. Esse é um conceito meramente teórico que cai em provas, né? Quando a gente vai fazer concurso, isso cai em provas. O que é uma síncopa regular? O que é uma síncopa irregular? Então, para a gente não influencia tanto na execução do instrumento. O que a gente precisa de entender é que a teoria da música e a prática da música. Vamos fazer algumas leituras rítmicas para a gente se localizar e ver se a gente entendeu desse assunto. E aí eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem em casa também. Mas vamos dar uma olhada em como é que funciona aqui dessa maneira como está escrito. Vamos entender então, ó. Primeiro pulso, divido em 2, pulso de novo, divido em 3, pulso de novo, divido em 4, pulso, aí começa a ser aquelas subdivisões mais estranhas. E lá na segunda linha vai aparecer a síncopa. Quando a gente vai estudar isso, a gente coloca um pulso bastante lento. Aqui eu estou a 60, mas pode ser menos que 60. Vamos tentar fazer com 60. Vou contar 4 para vocês conseguirem executar junto comigo. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, ti, tá, 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 ti, ti, tá, 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 ti, tá, tá, ti, ti, tá, 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 ti, tá, 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 ti, ti, tá, tá, ti, tá. Parece que é fácil, mas na hora que aparece como um exercício completo, fica um pouco mais difícil. Nesse caso aqui, vocês podem ler tanto o que está escrito nos desenhos, nas bolinhas, quanto o que está escrito embaixo. No caso da leitura rítmica, vai funcionar da mesma forma. Obviamente que na partitura vai aparecer como figura musical para vocês e não com as bolinhas, como está aí, para representar visualmente para vocês. Vamos partir para um desafio um pouco maior? Vamos fazer esse daqui de novo, para vocês conseguirem executar. E depois vamos para um desafio um pouco maior. Pulso 60, vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, ti, tá, 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 ti, ti, tá, 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 ti, tá, tá, ti, ti, tá. Conseguiram fazer? Vamos para um próximo desafio. Esse está um pouco mais complexo, porque eu coloquei mais figuras rítmicas, subdivisão diferente. O que vocês precisam entender é que precisa de trabalhar a figura rítmica, a célula rítmica, que a gente chama isolada. Então, a gente tem que entender como é que funciona cada uma, depois começar a fazer blocos delas para conseguir levar isso para a música posteriormente. Vamos tentar fazer esse exercício aqui? Esse é um pouco mais complexo. Vamos diminuir um pouco o andamento para ficar mais fácil. Ó. Estou na pulsação de 50 agora. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, ti, tá, tá, ti, tá. Tá, ti, ti, tá, tá, ti, ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, ti, tá. Quando a gente coloca um pouco mais lento, fica mais fácil de entender.
Claro que na hora que vocês forem tocar a música, não vai ser nessa velocidade, vai ser um pouquinho mais. E a gente vai aumentando o metrônomo aos poucos. Vamos colocar em 60. 1, 2, 3, 4. Tá, tati, tatati, tati, tati, tatati, tati, tatati, tá, tati, tatati, tatati, tati, tatati, tatati, tá. E eu estou usando tá e ti aqui, mas vocês podem usar tudo com tá, tá, tá. Também é bastante fácil. Quando já está assimilado, eu estou usando o tá, tá, ti como um recurso para ajudar. Mas se for mais difícil, pode ser qualquer fala, qualquer sílaba que vocês escolherem. Vamos fazer tudo com tá, 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 70 para ver se dá certo. Tá um pouquinho mais rápido, ó. 1, 2, 3, foi. Tá, 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 tá. Percebam que, se a gente trabalhar isso gradativamente, o resultado vem, tá bom? Então, eu preciso que vocês estudem. Caso vocês queiram continuar estudando, e eu recomendo muito, a terceira série do livro Pozzoli, que vocês têm ele em PDF, que eu já mandei para vocês em algum momento, mas posso mandar novamente. A terceira série do Pozzoli trabalha justamente a célula rítmica ta-ta-ta, ta-ta-ta, que é a síncope que a gente está precisando, tá bom? Então, estudem a terceira série do Pozzoli, vai ser bastante importante para entender essa estrutura como nós estamos falando aqui. Encerramos por aqui, gente. Bons estudos para vocês.